Vossa Excelência, né, juiz, que tá... Não, eu não tenho medo do senhor não, viu? Tem sim. Você pode me pôr, não tem medo de você, sabe? Eu tô mostrando pra população brasileira que tá lutando com o fim da escala 6x1, esse senhor aqui tá afastado do cargo aqui por irregularidade, recebendo, não tem medo, pode entrar com processo. Não tem medo de você. Nem eu de você, nem eu de você, viu? Só pra dar um recado pra você que eu vou acabar com esse privilégio seu. Você tá afastado, recebendo 40 pau por mês, com um monte de irregularidade. Eu vou acabar com esse privilégio seu. Você é público, rapaz. Você é público, senhor. Você humilhou um monte de gente aqui em Divinópolis aqui. Eu vou acabar com o seu privilégio. Você vai ficar mamando a treta do Estado, se à toa não, rapaz. Viu? E pode processar. Entra na fila. Quem viu o vídeo pode ter visto esse questionamento que eu fiz a essa Vossa Excelência e pode não ter entendido. Então deixa eu explicar para vocês. Essa Vossa Excelência é um juiz aqui da minha cidade que cometeu várias irregularidades. Ele deveria ter sido punido. Mas não, sabe o que aconteceu com ele? Foi uma premiação, porque teve uma aposentadoria compulsória. Ele já não trabalha mais, mas continua recebendo o seu salário. E aí quem paga isso é você, trabalhador, que está nessa escala maldita de 6x1, que tem que ganhar R$ 1.600 pegar um ônibus lotado para manter esse privilégio dessa Vossa Excelência. E é isso que eu estou lutando, para acabar com esse tipo de privilégio, acabar com essa aposentadoria compulsória. Se você concorda comigo, compartilha esse vídeo para todo o Brasil. Vamos para cima, tamo junto. Que medo é esse vocês estão de mim? Desde quando começou essa situação, desde o ano passado que eu venho liderando pesquisa, mostrando que o povo mineiro me quer como candidato a governador, já começou essa palhaçada. Pois eu não vou desistir. Vocês cutucaram a onça com vara curta agora. Pois agora eu vou até o fim com vocês. Vocês vão ter que me aturar até o último dia de campanha. E se eu ganhar, pode ter certeza que eu vou abrir a caixa preta. E qualquer lado que tiver aliado político meu, se tiver inimigo meu, o que tiver, vai pagar. Porque que medo é esse de eu virar governador? O que tem de bom no estado que está quebrado? Vocês estão com medo de eu pegar esse estado? Senador Cleitinho manda recado para Lula e para a esquerda que não querem que ele seja governador em Minas Gerais, mas agora o jogo virou, ele tomou uma decisão que realmente deixou o Lula e a esquerda apavorado, porque eles sabem que se o Cleitinho for governador, for eleito governador ali por Minas Gerais, nesta campanha o Lula vai perder muitos votos, milhares de votos em Minas Gerais. E a luta, a briga está justamente nisso. Eles querem que o PT ganhe novamente em Minas para poder puxar votos para o presidente do Brasil aí, para Lula se reeleger, mas isso não vai acontecer. Preste atenção no que vai trazer, um desabafo que ele fez ali no Senado Federal, e em seguida o Nicolas Ferreira vem com uma PEC para poder cortar os gastos de Lula e da Janja. Preste atenção nessa matéria, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, vamos para a matéria. Já querem me tirar já no tapetão, eu não sei por quê. Que medo é esse que eu poder disputar uma eleição de governador dentro do estado de Minas Gerais? Que ladainha é essa? Que medo que vocês estão? Não precisa ter medo, não. Primeiro que eu não estou aqui para defender interesse de mineradora, né? Interesse de outros, de alguns grupos aí que sempre dominaram Minas Gerais. O meu interesse é ser candidato a governador e tentar ser eleito governador para poder governar meu estado de Minas Gerais é o interesse coletivo para poder atender todo o povo mineiro, toda a população mineira. Então não estou entendendo por que quer judicializar a minha candidatura, se nem começou. Que medo é essa questão de mim? Desde quando começou essa situação, desde o ano passado que eu venho liderando pesquisa, mostrando que o povo mineiro me quer como candidato a governador, já começou essa palhaçada. Pois eu não vou desistir. Vocês cutucaram a onça com vara curta agora. Pois agora eu vou até o fim com vocês. Vocês vão ter que me aturar até o último dia de campanha. E se eu ganhar, pode ter certeza que eu vou abrir a caixa preta. E qualquer lado que tiver aliado político meu, se tiver inimigo meu, o que tiver, vai pagar. Porque que medo é esse de eu virar governador? O que tem de bom no estado que está quebrado? Vocês estão com medo de eu pegar esse estado? Porque a ladainha é essa, o estado está quebrado, não tem jeito de fazer nada. Por que não tem? Por que o estado está quebrado e vocês estão com medo que eu dispute a eleição? O Estado está quebrado nada não, o Estado nunca foi quebrado, o Estado sempre foi roubado. O Estado sempre teve na mão de pessoas que nunca teve compromisso de defender a população mineira, de olhar para o Vale de Jequitinhonha, de olhar para o norte de Minas, de olhar para quem mais precisa, de olhar para a polícia militar, de olhar para os professores, de olhar para o agronegócio, para o produtor rural, para os empresários, para o trabalhador. Porque o Estado
Na verdade, ele hoje é o malvadão de tudo. E o que eu quero fazer lá é combater a injustiça. A primeira coisa que eu quero fazer lá é dar canetada, é acabar com a injustiça. Porque um Estado para prosperar, meu amigo, quem prospera não é o Estado, não é o político, não é o judiciário, não é a Assembleia Legislativa e muito menos o governo. Quem faz um Estado prosperar são os trabalhadores, são os empresários. Chega de dificultar para eles estão sendo humilhados dentro do Estado, porque não conseguem trabalhar. É um produtor rural, é um produtor de leite, é um produtor de queijo que quer vender seu queijo, que tem seu bem apreendido. Eu nunca vi isso na vida. Quem é fonte de riqueza é o trabalhador e é eles que vão mandar em Minas Gerais. É o povo que vai mandar. Aquela cadeira de governo lá, nem eu quero sentar. Quem vai sentar de verdade é os professores, é os policiais, é a segurança pública, é a enfermagem, é todo o trabalhador mineiro que vai ter meu respeito, e eu vou trabalhar para todos. Essas duas mãos aqui, ó, vai trabalhar para todo mundo. E sabe o que é a minha diferença? Sabe o que é a minha diferença de pegar aqui governo quebrado? As minhas mãos são limpas. As minhas mãos são limpas. E pode ter certeza que tudo que tiver lá dentro, que estiver errado, vai ser mostrado, juntamente com a Justiça de Minas Gerais. Você é parceiro do Ministério Público. A primeira coisa que eu faço no Ministério Público, faz o seguinte, que todos os meus secretários, inclusive eu, já me grampeia, já faz de mim um Big Brother. Já faz da minha vida um Big Brother. Grampeia minhas contas, grampeia meu telefone, que vai ser transparente. Sabe por quê? Quem não deve não teme, não tem que temer nada. Tem que temer nada, não vou fazer nada lá de errado, pelo contrário. O que eu vou fazer lá quando eu tiver com a caneta é fazer o certo, é defender o povo. E eu já dei o recado aqui, que eu sei de onde está vindo isso aí. Eu sei de onde está vindo o recado, que eu já recebi recado. Né? Essa turma das mineradoras, vocês me aguardem, porque vocês a vida inteira compraram pessoas lá dentro lá. Vocês não vão comprar. E uma das coisas que eu já vou fazer de cara é correr atrás, que uma das coisas mais absurdas que existe, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, é o tal do IPVA, que é onde que a alíquota mais cara do Brasil hoje, ela é em Minas Gerais. Nós vamos sim fazer isso. Ô Cleitinho, não tem jeito de fazer com o Estado quebrado. Que não tem jeito de fazer, basta querer. Para de botar medo no povo, falar que o Estado está quebrado, que o Estado... até a dívida do Estado, o Estado tem que pagar a União. Sabe como é que vai pagar a União? Você já deveu alguém? Quando você vai dever alguém, você vai xingar essa pessoa que você está devendo? Você vai para a linha de frente com ela, fazer ela virar seu inimigo? Não. Você vai dialogar com ela, você vai conversar com ela. Então o que eu vou fazer aqui, já que o Estado deve à União, e a gente não sabe quem vai ser o presidente o ano que vem, se vai ser o Lula, o Bolsonaro, o Renan, o Zema, eu vou sentar lá na humildade e vou convencer eles a dialogar comigo para que a gente possa fazer o melhor para o Estado de Minas Gerais. Se eu convencer aos 45 do segundo tempo, meu presidente do Republicanos me dá a vaga, gente, realmente vocês não me conhecem, não. A partir... Agora, se eu ganhar a eleição de governador, realmente vocês vão saber quem que é o Cleitinho. Porque muitos gostam de falar que eu não estou preparado, né? Vocês não sabem o tanto que eu estou preparado. A minha vida de verdureiro, a minha vida de trabalhar de segunda a sexta, me preparou muito, porque eu conheço a dor do povo. Eu conheço o que o povo precisa. Eu conheço o que o povo quer. E o povo quer dignidade. E é isso que eu vou dar para o povo. Para o Vale de Jequitinhonha, para o norte de Minas, para todo o estado, para a zona da mata, para o leste, para o centro-oeste, para o sul de Minas, para todos os lados. É isso que eu vou fazer. É governar para todos. Um governo justo, o povo se alegra. O que eu vou ser lá é um governo justo. E eu quero dar esse recado. Podem ficar com medo mesmo. Fiquem com medo, porque eu não estou com medo de vocês. Eu nem comecei, vocês estão querendo judicializar a minha campanha, que nem começou, que nem foi oficializada. Que medo é esse? Vocês estão de mim? Que medo? Deixa eu ser candidato. Isso é democracia. Não tenham medo de mim. Eu não vou fazer nada contra vocês. Eu não tenho nada para fazer contra adversário meu. Eu tenho que falar de mim. Eu tenho que mostrar as minhas propostas. Quem preocupa demais com o adversário é porque não tem nada para oferecer. Eu não estou nem aí. Eu vou fazer uma campanha propositiva, respeitosa. Vou orar para vocês hoje, viu? Pode ter certeza disso. Com muito amor, porque eu não quero mal de ninguém. Eu só quero mostrar o que eu tenho para oferecer. Eu não quero apagar a luz de ninguém, porque eu já tenho a minha. Não venha apagar a minha. Deixa eu trabalhar. Deixa eu mostrar o que eu tenho para oferecer. Agora, novamente, quem for fazer isso agora, que a gente oficializar a nossa candidatura, e for querer judicializar, mostre a cara, seja homem, mostre a cara, e venha quente que eu estou fervendo. Agora eu queria falar o seguinte, costumo voltar atrás, sim, porque não tenho compromisso com o erro. Então, na situação que aconteceu comigo semana passada, gente, foi uma questão emocional, uma questão que só quem passa, quem já perdeu pai, irmão, o meu irmão é um irmão extremamente ligado a mim, algumas pessoas não sabem disso, mas eu doei a minha medula para ele, ele ficou bem algum tempo,
tempo. Infelizmente, essa maldita doença voltou, e quando ela voltou muito forte, e agora, infelizmente, eu não estou com meu irmão aqui mais. Então, o que eu quis foi naquele momento ali, que talvez, pela situação que eu estou emocionalmente, a minha família, né, para uma questão de campanha que está vindo agora, eu peguei e falei, fiz aquele vídeo. Mas no mesmo momento que eu fiz aquele vídeo, a minha mãe me ligou, meus irmãos me ligou, e o mais importante, a população mineira, aonde que vem desde o ano passado eu liderando pesquisa com 40% até 45%, me mandando recado, você pode vir que a gente vai te apoiar, a gente vai te abraçar. Então eu sempre ouvi o povo, e eu vou com o povo. Se o povo me quer como candidato, eu estarei pronto para ser candidato, e eu não tenho medo nenhum, mas nenhum, de pegar um governo. Quem tem medo de pegar governo é covarde. Quem tem medo de pegar governo é porque está devendo, é que quer fazer coisa errada. Porque quem entra com a mão limpa, meu irmão, não tem que ter medo de nada. É só fazer as coisas certas. A máquina já funciona, a administração pública ela já está lá funcionando. O que você faz? Coloca as pessoas certas nos lugares certos, coloca o melhor secretário de Fazenda, coloca o melhor secretário de Educação. Jesus Cristo, que era tudo, não precisava de ninguém, andava com discípulo. Quem sou eu, um mero pecador aqui? Vou precisar de muitas pessoas capacitadas do meu lado. E um grande líder é aquele que tem humildade, é aquele que sabe ouvir e sabe que pessoas do lado dele tem que ser até melhor do que ele. Então quem vai andar comigo dentro do governo de Minas Gerais, secretariados, pode ter certeza que são melhores do que eu, que vai governar junto comigo. Mas o mais importante, quem vai governar de verdade será o povo mineiro. Agora nós vamos ver o vídeo do Nicolas Ferreira, que apresentou uma PEC para cortar os gastos, pessoal. Chega de gastos em Brasília, menos Brasília e mais Brasil. É isso que ele está propondo. Olha só, ele reuniu ali os deputados na Câmara dos Deputados para anunciar essa nova PEC. Pessoal, se isso passar, realmente vai ser um terror ali para a esquerda que gosta de gastar com força. Preste atenção no que o Nicolas Ferreira vai trazer para nós. Então essa é a imagem e o nome que eu quero dar a essa PEC chama PEC da responsabilidade. No nosso país a gente construiu durante décadas uma enorme estátua da liberdade, mas de gastar. Então você tem liberdade de fazer déficit, tem liberdade de furar a meta, tem liberdade de maquiar números, gastar o seu dinheiro de pagador de impostos, e o que fica é empurrando a fatura para a geração seguinte. O que nunca a gente construiu foi uma estátua do outro lado, que é o da responsabilidade de quem gasta. Então, a gente precisa entender que quem paga a conta da irresponsabilidade são sempre, de fato, as pessoas e o povo brasileiro, que durante muito tempo ouviu aí um certo presidente prometer um Brasil diferente durante 20 anos e que agora está pedindo mais 4 anos para poder mudar o país. É inacreditável, Sargento Farrur? 20 anos não foi suficiente, o Lula quer mais 4. Então, a PEC vem exatamente para poder mudar esse cenário. E como vamos fazer isso? Primeiro, qual foi a origem da ideia dessa PEC? Javier Milei acabou de fazer isso ali na Argentina. E eu confesso que agora eu estou com 2 invejas, Tanto da inveja do governo da Argentina, quanto do futebol também da Argentina. Todos nós, porque no fim das contas, aquilo que a gente até mais tinha também, de gosto, de desejo de falar com as outras pessoas, nosso futebol também ficou muito aquém daquilo que deveria ser, e o nosso governo está ainda a passos largos para chegar naquilo que o Milei fez. Muitos disseram que isso seria impossível, e ele aprovou em poucos meses. E o que de fato ele fez, Como funciona essa PEC? De uma forma bem simples e automática, se o governo ele descumpre essa meta fiscal, ou seja, se a dívida pública crescer, o regime de ajuste entra em vigor sozinho. Então não precisa de apertar um botão, não precisa ninguém segurar na gaveta isso, não depende de regulamentação de nada, não depende da boa vontade, depende de ninguém. Então o que acontece quando esse regime ele entra em vigor? Primeiro, cortam-se as despesas discricionárias não essenciais. Então o custeio da máquina, os penduricalhos, as verbas que não chegam na ponta. Segundo, suspendem-se as mordomias e as verbas indenizatórias sem comprovações das principais autoridades da República. E terceiro, e aqui está o coração da proposta, os subsídios dos deputados federais, senadores e presidente da República, do vice e dos ministros de estados são reduzidos em 25% automaticamente. Se o desequilíbrio persistir por mais um ano, corta e sobe para 50%, e as emendas parlamentares que não forem destinadas a questões essenciais, elas também serão cortadas. Então é o seguinte, muitos dizem que, não, Nicolas, isso não é populismo.
Populismo é você prometer, né, um Brasil diferente durante 20 anos, ficar prometendo tirar as pessoas da pobreza, enquanto elas, de fato, geram um Brasil cada vez mais deficitário. Eu não sei se vocês sabem, mas somente nos primeiros 6 meses do nosso país de arrecadação, foram 2 trilhões do seu dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, para poder bancar esse Estado. E quando você olha a situação do nosso país, hoje, por exemplo, a carga tributária, ela está até ali na média dos países da OCDE. Contudo, pela 14ª vez consecutiva, o Brasil é o país que mais arrecada e menos tem a sensação de retorno. Então, o que acontece? Você tem hoje um Estado pesado, oneroso, que gasta muito, arrecada muito e não tem responsabilidade nenhuma, Soraya. Ou seja, quem que deve pagar a conta disso? Vendo o que o Milei fez, falou, opa, sempre tem propostas populistas aqui no seguinte sentido: se isso acontecer, nós vamos cortar da saúde. Se isso acontecer, nós vamos cortar da educação. Sempre quem paga o pato é as pessoas, que inclusive estão sustentando esse Estado. Aqui é o inverso. Eu estou falando isso aqui, me colocando na reta. Eu sou deputado federal e essa medida atinge a mim. Por quê? Porque, como eu disse, se não cumprir, se ultrapassar o déficit fiscal com irresponsabilidade, descumprindo esta norma, isso vai ser reduzido em 25%. Meu salário desce para 25%. Passou mais um ano, vai para 50%. Por que isso? Porque, horas, é muito fácil os deputados falarem aqui, nossa, vocês ganham 40 mil para não fazer nada, né? Se bem que, na verdade, tem gente aqui realmente que não faz nada. Mas pode olhar aí as minhas faltas aí, comparado às outras pessoas que me acusam disso. Eu tenho muito mais presenças, muito mais votações, muito mais discurso, muito mais trabalho, tem mais de 1.600 proposições legislativas aqui nessa casa. Mas é sempre com um discurso para quê? Para em ano eleitoral ganhar as pessoas, sempre não tendo a responsabilidade de que esse Estado precisa diminuir. Então, a gente, obviamente, coloquei aqui essa PEC para poder fazer isso. Então, eu quero deixar primeiro algumas coisas claras a respeito da minha PEC, porque eu sei, amigos, que daqui a pouquinho vai falar, Nicolas, faz PEC para poder cortar a saúde, para poder tirar dinheiro da educação. Vou deixar bem claro com todas as letras. Nenhum serviço essencial é tocado. Então, saúde, educação, segurança pública, aposentadorias, benefícios assistenciais, está tudo protegido expressamente no texto da Constituição. O corte é na política, não no povo. Essa é justamente a inversão que a PEC faz hoje. Enquanto falta dinheiro, corta-se o remédio, né, do posto de saúde e preserva-se o penduricário. Com a PEC, preserva-se o posto de saúde e corta o penduricário. Segundo, nenhum parlamentar será punido pelo seu voto. A PEC diz isso com todas as letras. Deputado e senador, né, continuam inteiramente livres para votar segundo sua consciência e do seu eleitor. O que muda é que o descontrole fiscal do país passa a ter consequência automática sobre os privilégios de quem está no comando, não sobre a liberdade de ninguém. E terceiro, a PEC proíbe as 2 grandes malandragens da história fiscal brasileira. Primeiro, proíbe a contabilidade criativa. A meta será calculada com receita que entrou e despesa que saiu, sem exclusão, sem pedalada, sem mágica, e proíbe que o regime seja encerrado com aumento de imposto ou receita extraordinária. A conta fecha cortando gasto, ponto. O contribuinte brasileiro já deu, inclusive já deu demais. E por fim, tem um ponto que eu quero deixar aqui claro, descumprir esse regime é crime de responsabilidade. Está escrito na PEC, é inacreditável como nós temos aí diversos governantes que descumprem as metas fiscais e não acontece absolutamente nada. Se você é empresário, tem uma empresa, você gasta mais do que você arrecada, o que acontece com a sua empresa? Ela quebra, não quebra? O Estado não. O Estado, quando ele quebra, ele manda a conta para você. E muitas pessoas podem dizer, mas Nicolas, isso não é inconstitucional? Primeiro, por isso que é uma proposta de emenda constitucional. E segundo, quando você pega, né, o artigo 167A da Constituição, vocês sabíamos que nós já fazemos isso com os governadores, né, os estados e municípios? Então, assim, o Estado tem que ter responsabilidade fiscal e o município também, mas Brasília não. Né, Brasília fica distante do povo, não sabe como estão sendo os gastos e fica só por isso mesmo. Então, isso não, obviamente, pode acontecer. Então, nós aqui em Brasília, a gente já exige isso do prefeito e do governador, só que a gente não exige a nós mesmos. Então, a PEC da responsabilidade, ela acaba com essa hipocrisia. Então, hoje, a gente começa a, de fato, erguer uma estátua da liberdade do Brasil, não de poder gastar, não de poder ter déficit, não de poder, sabe, ter irresponsabilidade com o seu dinheiro, mas erguendo uma estátua, assim como Victor Frankl dizia, da responsabilidade.
E isso tem se mostrado possível. A Argentina mostrou possível isso agora, e digo mais, nós estamos vendo o mundo inteiro tendo boas ideias, aplicando essas boas ideias, seja em âmbito econômico, seja em âmbito da segurança pública. A gente olha nessa, a gente fala, você que é da segurança pública, você, coronel, olha para El Salvador e fala, meu Deus, saiu do país mais com homicídios no mundo para o país mais seguro do mundo. Eu estive lá pessoalmente. E sabe o que acontece? Nós brasileiros olhamos e falamos assim, mas El Salvador é desse tamanhozinho, não vai dar para fazer com o nosso país. Mas espera, eu perguntei isso para o ministro da Justiça lá, falei, olha, eles têm esse argumento, que El Salvador é pequeno, por isso que dá, e o Brasil é grande, não vai dar. Ele falou, olha, realmente, El Salvador é pequeno, mas os recursos são menores. O Brasil é grande, mas as proporções são maiores. Sabe qual que é a maior prova de que o nosso país ele é extremamente rico? Porque ele nunca quebrou. Mesmo com sacanagem, mesmo com mensalão, mesmo com roubo aos aposentados, mesmo com, mulher de ministro aí com contrato de 129 milhões com um banco extremamente envolvido em escândalo de corrupção, ou seja, tudo isso nunca quebrou o nosso país, mas para tudo tem uma primeira vez. E o que eu sinto é que no 1º de janeiro de 2027, a gente talvez pague uma conta que não dê mais para pagar. Não vai dar para poder falar, olha, eu vou trabalhar mais para poder sustentá-los. Então, a PEC da responsabilidade vem inspirada assim em Milei, é uma confissão pública disso, não tenho nenhum constrangimento em dizer isso. Aquilo que é bom a gente copia. Eu não copio a esquerda porque não tem nada de bom, mas aquilo que é bom a gente copia, a gente traz para dentro, a gente mostra que é possível. E não me importa se você não gosta de mim, não gosta talvez de alguns que estão aqui, nós estamos querendo trazer algo concreto para o nosso país. Sempre tem gente para poder ter propostas aqui mirabolantes, propostas que não funcionam. Essa daqui funciona e tem se mostrado resultante ali na Argentina. Quero agradecer aqui ao pessoal do Livre Mercado, Rodrigo Marinho, que nos auxiliou, fez toda uma nota técnica, e como é bom ter pessoas, instituições preparadas para poder formar isso. Então, qual que é o próximo passo agora? Nós precisamos de 171 assinaturas. Então, quando você vê esse vídeo, é só entrar na minha rede social e ver quais deputados e senadores que já assinaram, deputados, que assinaram esse requerimento de urgência. Depois, isso daqui, essa PEC, isso aqui vai para a CCJ, vai ver a admissibilidade, depois é criada uma comissão especial, tem a votação em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, que precisa ter 308 votos, e eu não tenho dúvidas que é o início das pessoas perceberem que o inimigo não é o empresário. E eu não estou falando aqui que o empresário é o bonzinho, é o gente boa, é o que sempre estende a mão para o trabalhador. Não. Mas o que tem acontecido nesses 20 anos de governo de esquerda é o empresário sendo colocado contra o trabalhador sendo colocado contra o empresário, e quem paga a conta é sempre as mesmas pessoas. E quem lucra com isso? Quem coloca um contra o outro. Se você pegar a folha de pagamento do seu funcionário, já chega ali na conta para ele, Anne, aquilo que restou, porque o empresário já retirou para poder pagar ali o INSS, o FGTS, as contribuições e impostos para o governo. E aí ele acha que o empresário está tirando isso para o sustento próprio, sendo que, na verdade, o que tem acontecido é que o Estado, que sempre prometeu um Brasil melhor, tem te enganado, tem ficado cada vez mais oneroso, e a gente nunca chega num país que sempre foi prometido para nós. Então eu quero agradecer a todos os parlamentares que estão aqui hoje. Hoje é a última semana antes das eleições, mas isso diz muito, que mesmo em momentos que cada um aqui poderia estar nos seus estados, articulando, enfim, para a campanha, eu fiz questão de tirar esse tempo para poder estar aqui em Brasília, porque eu acho importantíssimo os brasileiros entenderem onde está a origem do problema e, melhor, aonde está a origem da solução. Vamos parar de falar só de problema, vamos apresentar as soluções para o nosso país. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Se quiserem fazer perguntas, também estou à disposição. Se não tiver nenhuma perguntas, eu até poderia falar a respeito da nossa camisa 10 e faixa, que é a Janja, que acaba de, através da sua influência, derrubar as lives no Discord. E segundo a lógica da esquerda, você sempre tem que derrubar a plataforma núcleo criminoso,
Então, se for assim, nós vamos ter que proibir faca também. Faca mata gente. Nós vamos ter que proibir o Instagram também, porque o Instagram também tem lives e postagens criminosas. Nós vamos ter que proibir os carros também. Carro também usa para poder matar gente. Então, assim, é inacreditável que você derruba as lives do Discord, mas não tem nada para poder combater o criminoso. Mais uma vez, obrigado, Janja, porque o eleitorado jovem desse país vai amar. Uma salva de palmas para a Janja. Muito obrigado, Janja. Tá aí você viu o Nicolas Ferreira mostrando essa PEC que realmente há muito tempo já era para ter sido feita, pessoal. Tudo aquilo que for para diminuir, desinchar, desinflamar o Estado e levar o poder para o povo e realmente distribuir aquilo que o povo precisa é bem-vindo. Por exemplo, o Cleitinho, como governador de Minas, a proposta dele é que o Estado não seja tão gordo, mas que os municípios, onde realmente acontecem os problemas, recebam saúde, educação. Olha só, pessoal, não adianta, Minas Gerais é um estado rico. Quem fala que Minas Gerais não tem dinheiro, não sabe o que está falando. É um estado riquíssimo, arrecada milhões, se não bilhões de reais todos os meses aí, com impostos. Só que dos 800 e tantos municípios que tem aí em Minas, pouquíssimos recebem esse dinheiro gordo que chega ali na capital. E é isso que o Cleitinho vai mexer, pessoal. Por isso que nós temos que apoiar esse tipo de iniciativa, não só em Minas, mas em São Paulo, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Coloque aqui nos comentários de qual estado você está nos assistindo, de qual cidade você está assistindo esse canal. Sabe por quê? Aí também você tem que cobrar que o governador que vai ganhar aí, que vai assumir, ele tem que mandar dinheiro para todos os municípios. Porque o que acontece, pessoal, vocês me corrijam se eu estiver errado. O que acontece geralmente é o quê? A capital de qualquer estado, Rio de Janeiro, São Paulo, ali Salvador na Bahia, né? Qualquer estado. A capital é muito bem assistida, recebe muitos recursos, e aí, à medida que você vai afastando da capital, você vai indo para os interiores ali, né? Interior do sul do país, interior do norte do país, o que acontece? Não chega o dinheiro, não chega a assistência, aí não tem saúde, não tem transporte, as rodovias são uma buraqueira. Uma vez eu fui para Rondônia, né? Peguei aqui de Belo Horizonte, fui para Rondônia. Pessoal, vocês não têm noção como que são as estradas ali subindo para o Mato Grosso, depois você entrando para Rondônia. Você não tem noção do que é estrada ruim. Quem roda no Sudeste, quem roda no Sul, não faz noção, não tem ideia como as estradas no Brasil são péssimas. E aí, por que acontece isso? É porque o dinheiro está concentrado num lugar só, pessoal. E é isso que o Cleitinho quer combater e o Nicolas Ferreira também está combatendo com essa nova PEC aí da responsabilidade. Se essa PEC for entrar em vigor e valer realmente, se a justiça valer, o que é meio difícil no Brasil, muitos poderosos vão cair do cavalo. E eu quero que você se inscreva aqui no canal para você acompanhar as outras matérias, porque nós vamos continuar cobrindo isso, porque realmente isso é de interesse do povo brasileiro. Então, se inscreva aqui, é gratuito, não paga nada, e nos ajude também compartilhando esse vídeo, né, pessoal? Não custa nada você pegar o link do vídeo e mandar no WhatsApp, no Facebook, não custa nada. E o que isso vai acontecer? Mais pessoas vão saber da verdade. Então compartilha aí, ó, clica aqui embaixo em compartilhar, manda no Facebook, no WhatsApp, manda para todo mundo, para que todos possam saber que tem gente séria, tem políticos sérios e que não estão concordando com essa roubalheira que acontece em Brasília. Vamos ficando por aqui, até a próxima.